Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Só tô abrindo o meu outro celular aqui para acompanhar vocês de forma mais fácil. E aí, pessoal? Boa noite. Vamos nessa? Vamos desenhar mais uma parte dessa mansão mal assombrada? Hoje a minha ideia, eu acabei de fazer esse rascunho mais rapidão aqui, esse rascunho aqui na lateral. Eu tô pensando em fazer uma torre de pedra meio sustentada por uns pedaços de pau, assim, tipo, essa torre começou a cair, daí ela tá apoiada aqui por uns pedacinhos de viga ou alguma coisa assim. Então, esse é o carinha que eu vou desenhar hoje, beleza? Sejam mega bem-vindos, valeu demais pelos likes, valeu demais por estarem por aqui, vamos nessa. Primeira coisa que eu vou fazer, na real, é ligar a referência para vocês conseguirem acompanhar em tempo real o resultado, mesmo que eu mexa o zoom aqui, ele fica fixo aqui para vocês. Oh, obrigado pela rosa. Então vamos nessa. Deixa eu criar uma camada aqui, pegar uma outra cor vermelha, só para criar um contraste ali. E agora sim eu vou... Primeira coisa que eu vou fazer é agora limpar esse desenho aqui, porque eu fiz um rascunho jogado. E depois que eu limpar esse desenho, aí cores, textura, sombra, luz e por aí vai. Beleza? Então vamos nessa. Você vem de curso? Rodrigo, eu tô gravando meu curso agora, eu tô mais ou menos na metade dele. Então, lá no meu Patreon já tem todas as aulas que eu fiz até agora abertas. Então, sim, vou vender. Ainda não vendo, venderei o curso. Eu tenho feito também algumas aulas em live. Nesse final de semana rolou uma sobre animação no Procreate. Inclusive, eu subi ela lá para o YouTube. Se você quiser acompanhar a live por completo, ela tá por lá. Mas se não, dá uma olhadinha no meu Patreon. Meu link tem uma aula aberta para você dar uma olhada, sentir um pouquinho como é que é. É uma aula bem inicial, mas está por lá. Então, fica à vontade para dar uma olhada. Vamos nessa, gente. Fiquem à vontade para mandar mensagem, conversar e vamos trabalhar. Ah, deixa eu aumentar um pouquinho o som da música. Eu tô lidando para conseguir achar música que não dê strike depois na hora de subir a live lá pro YouTube. Eu achei que eu tinha achado, mas não. Pelo menos o copyright foi de boa, não foi um strike mesmo agora. Tipo, ele permite que o vídeo continue no ar. Ups, pincel errado. Isso aqui. Esse desenho ele é mais sujinho mesmo, gente. Então, a ideia não é que ele fique perfeito, tá?
Por isso que eu tô jogando bem livre mesmo aqui, sem me preocupar muito. Inclusive hoje eu tô tentando fazer ele um pouquinho mais simples, porque a última live o desenho foi muito complexo, né? Daí demorou um tempão para eu passar de uma etapa para outra. Daí acaba que... Oh, muito obrigado, Milton. Acaba que fica difícil de acompanhar a live, porque fica muito do mesmo por muito tempo. Então, a minha ideia foi fazer uma um pouquinho mais simples hoje. Estou aproveitando essa telha para dar um pouquinho da direção também do telhado. Para dar a sensação de estar mais arredondadinho. E aí, Mona? Tudo na paz ou não? Eu fiz um ontem. Ontem não, hoje de manhãzinha fora da live. Até deixa eu mostrar pra vocês. Live de qualidade. Mamaço, valeu. Deixa eu mostrar pra vocês a que eu fiz fora da live. Esse carinha aqui. Deixa eu mostrar como é que ficou. É isso aí. Só que eu preciso passar ele pra trás. Então deixa eu puxar a torre aqui pra cima. Eu fiz essa lateral aqui um pouquinho mais tortinha mesmo, até para combinar mais com essa torre aqui, na real. Tipo uma coisinha mais tendo uma luz vermelha aqui, uma coisa mais demoníaca. Mas é isso aí. Essa aqui foi roubado, eu fiz fora da live. A live de ontem deu um up, né? Pois é, Mona, é porque é aula, né? Então, como foi uma aula de animação, a galera tem bastante dúvida sobre isso, porque não é fácil de encontrar esse tipo de conteúdo em português aqui no TikTok. Então, pô, é uma live de mão beijada pra galera, né? Tipo, aprendendo uma coisa que é super difícil de achar, daí o pessoal fica mais mesmo. DNK, o meu iPad é um iPad Pro de 11 polegadas. Daí tem um vídeo fixado no meu perfil que mostra um pouquinho mais sobre ele. Mostra tamanho, espaço em disco, esse tipo de coisa, de armazenamento. Daí dá uma olhadinha lá, porque daí tem mais detalhe. Mas ele é de terceira geração, iPad Pro de 11 polegadas, é o menorzinho. Hoje vai ser rápido para desligar a camada verde. Só terminar aqui e colocar essas ripas aqui. Ripa nada, né? Para dar esse suporte aqui precisa ser pelo menos uma viga. Boa.
Boa, legal. Agora vamos trazer um pouquinho mais de detalhe. Fumaça, fica legal. Pode crer, essa daqui só não tem chaminé, Nath. E aí, Nath, tudo bem? Quero investir em uma, mas não quero gastar muito. DNK, dá uma olhadinha em algum perfil que a galera analisa para valer assim as diferenças, porque de fato o iPad ele é um pouco mais caro, né, do que tablets Android, mas tem muito a questão do investir na ferramenta se você for usar para como é que fala? Usar para trabalho, profissionalmente. Porque talvez se você comprar um iPad hoje, se o seu intuito for comprar um iPad, se você comprar um iPad mais fraquinho, ele pode ser bom para você hoje. Opa, muito obrigado pelo coraçãozinho. Ele pode ser bom para você hoje, mas ele vai ficar obsoleto muito rápido. E daí você vai ter que gastar o mesmo valor de novo muito em breve, sabe? Então, dá uma olhadinha em algum perfil de pessoas que comparam e tudo mais, porque dessa forma talvez você consiga ver se vale a pena para você investir no Android, investir num iPad que seja, e qual iPad seria melhor para você investir. Porque dessa forma, talvez você invista hoje e ele dure muito mais. Esse meu iPad aqui, por exemplo, ele já está completando 2 anos. Então, eu não precisei trocar ele. Ele super funciona bem ainda, atualizando sempre automaticamente, então nunca precisei trocar. Dá uma olhadinha para ver se isso te ajuda. Cara, estou me desfazendo do meu iPad Pro 12.9, 16. Foi ativado menos de um mês. Estou pedindo 3.500. Aí, gente, o Rooney tá vendendo o dele. Eu, por enquanto, não tenho interesse, Rooney, porque eu adoro o tamanho do meu. Curto demais ele ser pequenininho assim. Ele ainda é novinho. E eu também estou no momento de transição de áreas. Então eu não estou podendo gastar. Então, na real é bem o contrário. Eu estou precisando fazer dinheiro. Achei que iPad rodava o Procreate e acima da 4ª geração. Então, mas aí depende, DNK, porque eu não sei como é que esse esquema de geração funciona, sabe? Porque o meu iPad, ele não é um iPad, ele é um iPad Pro. Então, o iPad Pro veio depois dos iPads normais. Então, eu acho que a minha geração conta diferente, sabe? Ele conta diferente. Talvez os outros seja acima da 4ª geração dos iPads normais, tipo iPad mini, iPad sei lá o que. Eu não acompanho muitos nomes. Eu acho que o melhor é dar uma pesquisadinha mesmo, porque é uma parada cara, né? Então não dá pra ir no impulso, sem dúvida nenhuma.
Eu vi que a Débora chegou aí também, eu não tinha falado oi pra ela ainda. Tem que falar oi pra quem sempre aparece, né? Amigão, eu sou web designer, será que um iPad é um bom investimento? Flávio, para web design, você diz, para web design eu não sei te responder, cara, porque sempre que eu fiz interface e tudo mais, eu usei o Figma ou no passado usava outras ferramentas que antes do Figma dominar, né, eu usava o Sketch e tudo mais. Eu não sei qual ganho um iPad te traria como web designer, porque eu sei que o Figma você tem formas de espelhar a sua interface e tudo mais no iPad, mas eu não sei se ela facilita para você trabalhar direto e criar interfaces, porque o Figma funciona muito bem no desktop, né? Então, é outra coisa aí que tem que dar uma pesquisada, mano. E aí, Débora? Seja bem-vinda. Sem personalizados. Oi, desenho. O desenho aparece na hora na imagem acima. Sim, sem personalizados. Isso daqui é uma visão de referência. Então, ele espelha em tempo real o que eu estou desenhando aqui, porque dessa forma eu consigo dar zoom e vocês conseguem acompanhar o desenho inteiro, entendeu? Então, por exemplo, se eu fizer um desenho aqui, ó, ele aparece, é que ali no... Ele tá fora, mas ele acontece aqui, ó, tá vendo? Ó. É só para vocês conseguirem acompanhar em tempo real. Fica mais fácil para vocês não ficarem perdidos. Essa luva é para impedir o toque? Sim, é isso e também para evitar, para sujar menos o iPad. É para mim, é para minha filha que ama fazer desenho. Ah, que legal, DNK. Daí você escreveu Figma. Você tem alguma dúvida, alguma coisa sobre Figma? Oxi. Oxi. Minha mão entortou. Não tô conseguindo. Aí. Ah, você usa o Figma. Boa, boa, boa. Como você separa as suas camadas? Sem personalizados. Para esse projeto aqui, eu estou separando as minhas camadas em basicamente 5 camadas. Eu estou separando uma camada para os traços, para os traçados, que é isso aqui que eu estou fazendo agora. Eu estou desenhando em vermelho, mas depois eu vou tirar a saturação dele para ele ficar preto, o brilho, na verdade. Daí o que eu faço? Depois, abaixo dele, eu adiciono uma camada de cor, depois uma camada de textura, uma camada de sombras e uma camada de iluminação. Daí, de vez em quando, a quinta camada é o brilho, reflexos, essas coisas que eu coloco. Eu tenho tentado usar menos camadas do que eu usava no passado, simplesmente como uma forma de melhorar um pouco a minha organização e a forma como eu estruturo os arquivos. Mas nesse caso aqui é porque o projeto vai ser composto por várias torres que se combinam, né? Tipo, essa torre é um arquivo, essa torre é um arquivo e essa torre é um arquivo. Então, para facilitar a coerência entre eles, é legal que eu sempre use a mesma técnica entre todos eles. Então é por isso que eu estou trabalhando com esses
com essas com essas 5 camadas para todos eles. Caramba, tá muito calor hoje, galera. Meu Deus. O meu quarto aqui tá... Meu quarto, né? O quarto que eu tô usando como escritório tá fervendo. Aí, esse hoje vai ser simplesinho. Salve, Lu. Pessoal, é bem provável. Eu tô pensando se amanhã eu faço uma live desenhando ou se eu faço uma live aula, porque eu quero testar, porque as 2 lives que eu fiz no domingo foram muito boas. Então, em questão de presença. Então eu quero testar se foi pelo fato da live ser de aula, né, de um assunto que as pessoas tinham muito interesse, ou se era o fato de ser domingo mesmo. Então, amanhã, talvez, ao invés de fazer um desenho ao vivo, eu faça a aula de modos de visualização de cor, né, para mostrar como funciona cada um desses modos de visualização de cor aqui do Procreate. Então eu estou decidindo talvez amanhã, então às 8, ao invés de ser desenho, vá ser uma aula sobre modos de visualização de cor, tá bom? Se você quiser, seja bem-vindo as pessoas que estão entrando agora. Se vocês quiserem me seguir lá depois só para ficar por dentro do que eu decidi, eu vou criar o evento amanhã, mas às 8 horas, ainda, a live ainda vai ser às 8, só que provavelmente vai ser aula ao invés de ser desenho ao vivo. Ah, aí tá chovendo também, Lu? Pois é, tá. Vou fazer uma vidracinha aqui para aparecer um olhinho. Show. Eu acho que hoje vai ser simplesinho assim mesmo. A de hoje, porque daí eu já parto agora para outra parte e a gente consegue acompanhar juntos. Deixa eu só dar uma elaborada um pouquinho maior aqui. Colocar como se tivesse apoiado nos toquinhos aqui. Boa. Sempre lembrando que eu preciso fechar o desenho, porque essas torres vão ser separadas. Então, os desenhos precisam ser fechados.
A live aula foi muito legal, eu gostei bastante. Você é muito didático. Oh, muito obrigado, Débora. Qual o nome do programa? Maria, o programa é o Procreate. Legal. É isso aí. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa camada, vou em matiz e saturação e eu vou tirar todo o brilho dela, porque daí ela vira uma camada preta. Abaixo dela eu vou colocar uma camada em cinza, só para ter um contraste melhor aqui, para eu conseguir pintar, enquanto vocês continuam conseguindo visualizar essa imagem. Então, esse cinza aqui, ele não vai permanecer, é só para live. Boa. Se bem que se brincar é o cinza que eu quero usar. Inclusive vai dificultar a minha vida. Deixa eu deixar ele um pouquinho mais escuro, só para não ser o mesmo cinza. Então, deixa eu nomear a minha camada aqui. Eu tenho a minha camada de linhas. Aqui nós temos o rascunho. Essa camada eu não preciso renomear, porque ela é só uma camada para live, né, que eu acabei de falar. Então, aqui agora nós temos a minha camada de cores. Nessa camada de cores, agora sim, eu vou pegar um cinza que eu já usei anteriormente e vou pintar aqui toda essa parte de pedra. A minha ideia é que, ó, isso daqui tudo seja pedra, menos essa braçadeira aqui, sei lá como é que chama isso, essa madeira no meio do caminho e o telhado e as janelinhas. Hoje o desenho vai ser bem simples. Beral. Você tá pisando no teclado, DNK? Ou você tava escrevendo alguma coisa e rolou um autocorrect aí? A mansão ganhou mais espaço. Pode crer, Nick. Meu Deus, que lindo. Oh, valeu demais. Inclusive tá um brilho bizarro para vocês, né? Deixa eu ver se eu melhoro um pouquinho a cor. Aí, o foco. Beleza? Depois que eu fechar esse desenho, eu consigo jogar a cor direto aqui e ele vai preencher toda essa área para mim. Eu não preciso pintar ela manualmente. Então é só terminar de fechar ela aqui. E agora sim, eu puxo e jogo com o Color Drop. Agora nós temos a parte da viga, a parte do como é que chama isso? Pedra, concreto, não sei. Ah, beiral de madeira. Ah, tá, entendi. Você tava falando dessa parte aqui. Foi mal. Sim, beiral. Valeu demais. Legal, agora vamos pro telhado. Telhado eu vou fazer... Deixa eu pensar... Marronzinho, talvez?
Fazer essas madeirinhas aqui embaixo também, fazer elas de duas cores. Fazer essa cor mais escura. Se bem que aqui eu também vou fazer essa... Deixa eu ajustar o traçado aqui. Vou fazer ela apoiada numa tábua também. Só para ficar um pouquinho mais mambembe. Pessoal, para quem não estava aqui agora há pouco, amanhã a live vai ser uma aula de modos de visualização de cor. Amanhã eu não vou desenhar ao vivo, tá? Eu ainda preciso decidir, mas tá quase decidido já. Só se eu não tiver energia. Opa, camada errada. Esqueci de voltar para a camada de cores. Sim, agora sim. A cor não é a mesma, mas está tudo certo. Uma madeira mais escura aqui. Aqui também uma madeira mais escura. Madeira mais jogada ali no tempo. Isso daqui também. Vou fazer aqui, ó. Sabe essas madeiras bem velhas que ficam na chuva e tudo mais, e elas ficam um cinza meio escuro e depois vão ficando quase meio pretas assim. Vou fazer uma dessa aqui. Show. Agora aqui para as janelas, eu vou usar esse creme aqui para os batentes. Eita, esqueci. Aqui, como já tá colorido, eu não posso simplesmente jogar a cor por cima, porque ele aplica a cor como se fosse um efeito de camada ali. Ele adiciona essa cor, ao invés de só substituir. Aqui e aqui. Top demais, Bolor. É isso aí, é isso aí. A ideia é ser uma madeira mais escura mesmo. Tipo essa daqui, ó. Uma coisa mais para entregue ao tempo. O tempo, no caso, não o tempo só de passagem de tempo, né? O tempo climático. Esse vitral aqui, a gente pode inclusive pintar ele de várias cores, né? Acabei de pensar nisso. A gente pode ter tipo aquelas coisas que, pelo fato de ser vidro, pode ser uma cor mais viva. E depois embaixo talvez um vermelho.
Show. Lanza. Oh, valeu demais, valeu demais. Salve, salve. Aí dá uma cor diferente. Sobre a outra camada. Ah, você tá falando sobre o jogar o color drop, o DNK? Sim, ó, quer ver? Se eu pegar esse vermelho que eu tô agora, por exemplo, e eu vou pintar ele aqui, eu vou pintar um quadrado aqui do lado. E agora aqui no centro, aqui no meio, que tá pintado de cinza, eu vou fazer o color drop. Tá vendo que ele ignorou, não ignorou, né? Ele passou por esse pedaço aqui que tá aberto, então ele não ficou só aqui dentro, eu não vi que estava aberto aqui. Então ele passou para tudo, mas tá vendo aqui, ó? Aqui ele tá a cor viva, porque eu pintei. Tá um pouco difícil para você enxergar, talvez, por conta da live, mas deixa eu aumentar, ó, para ter mais contraste. Mas aqui, ó, tá a cor viva, e aqui onde tava cinza, ele aplicou tipo um tint nessa cor, assim. Ele faz uma sobreposição, como se fosse quase como um multiply. Ele faz isso quando você joga cor em cima de cor no Procreate. Então, nesse caso, não funciona para simplesmente arrastar quando já está colorido. O que eu poderia fazer é usar a seleção. Por exemplo, eu posso vir aqui agora, usar a seleção. Como está aberto, eu não consigo fazer a seleção automática, né? Eu preciso fazer a seleção manual. Eu posso vir aqui, fazer a seleção. E agora sim, aqui na camada, eu posso simplesmente tocar e preencher a camada. Agora sim ele vai aplicar a cor pura. Faltam umas caveiras estampadas na parede da casa. Pô, pode crer, Thiago. Curti a ideia. Vamos desenhar umas aqui já já. Então, com a seleção e usando o preencher camada DNK, você consegue fazer isso que a gente estava tentando fazer. E nesse caso, como agora eu tenho essa parte vermelha aqui, que diferencia bastante do cinza, agora sim eu posso usar a seleção automática e tocar nela. Que daí ela vai selecionar só o vermelho. E daí, ó, a gente precisa conferir se o nosso limiar tá bom o suficiente, porque nesse caso ele deixou uns restolhinhos vermelhos aqui, tá vendo? Ô Jefferson, valeu demais pela rosa, mano. Então, o que a gente pode fazer é, deixa eu voltar para selecionar de novo. Quando você toca para selecionar, você puxa para a direita. Tá vendo aqui em cima, ó? Ele tem um limiar da seleção. Esse limiar da seleção significa o quanto que ele vai sobrepor o que já está ali no seu desenho. É mais ou menos que a tolerância de cor. Então, quanto menos for o seu limiar, mais dura vai ser a seleção. E quanto maior for o seu limiar, mais ele vai aceitar as cores interpoladas, ou seja, as cores que já começam a mudar para a próxima cor. Então, vermelho um pouquinho mais claro, um pouquinho mais, até chegar no cinza, que é a cor que está ali do lado. Então, nesse caso, e você pode continuar puxando. E tá vendo que, ó, ele passou, ele agora selecionou tudo, porque o meu limiar foi tão grande que ele conseguiu sair do vermelho e passar para o cinza e ainda selecionar tudo. Então, eu posso voltar um pouquinho o meu limiar, só que daí a seleção no Procreate é meio, desculpa a palavra, mas é meio merda, assim. Quando você passa do limiar e solta, você não consegue voltar. Você tem que desfazer e voltar de novo. Agora, se você passar e voltar, enquanto tá com a caneta, ó, e volta com a caneta, ele aceita. Mas se você solta, aí não. Aí ele aplica aquela seleção. Boa. Então agora a gente tem o vermelho selecionado e eu posso aplicar o roxinho que eu queria aplicar para essa cor. E daí sim eu venho aqui na camada, preencher camada. Agora eu tenho o roxinho que eu queria aplicar e vamos ver, ó, eu não tenho vermelhinho sobrando nenhum, ele aplicou em cima de tudo. Boa, legal demais.
Imagina o calor. Eu acho que tá faltando uns. Ou não. Será que tá faltando umas madeirinhas aqui? Não, vamos desenhar umas caveiras, que nem o Thiago sugeriu. Deixa eu ver se eu consigo fazer rapidinho aqui sem ficar zoado. Se ficar zoado, eu, eu faço depois. Tava pensando em colocar elas como se estivesse dentro de um buraco, sabe? Mas talvez essa auréola que eu fiz em volta não tenha funcionado muito bem. É isso aí, Thiago? Então, entrando na parede, né? Para entrar na parede, eu vou ter que fazer uns. Vamos fazer na de frente primeiro, que a de frente vai ser mais fácil. Faço um. Eu vou até fazer de outra cor, em outra camada aqui, para simplificar para gente. Eu vou fazer uma coisa em volta. E daí aqui eu faço uns risquinhos. Na real, na hora que a gente trouxer a sombra, vai ajudar. Vamos ver se isso funciona. Deixa eu. Antes de, antes de fazer com todas, né? Combinar as duas camadas. E agora combinar com as linhas. Eu acho que tá tudo bem porque elas estão separadas. Deixa eu pegar essa camada, criar a nossa camada de sombras e aplicar a sombra aqui para ver se vai rolar. Tá muito grande esse pincel.
Show. Luz direta, 60%. E agora já vamos criar também a nossa camada de brilho, que dessa forma a gente consegue fazer o processo todo e testar para ver se fica com a impressão de estar saltada. Então, para essa impressão de saltar, o que eu vou fazer é... eu vou aplicar uma iluminação aqui essa camada 60%. Eu põe um gárgula também. DNK, a Débora já tinha pedido um gárgula, mas esse eu estou enrolando porque eu preciso buscar referência. Eu preciso aplicar o brilho do lado oposto da luz, né? Principalmente aqui nessas pontinhas. Ah, parece que funcionou. Olha aí, 2 votos já é, né, Débora? Eu vou falar, se deixar, vocês vão me... Sei lá o que eu ia falar. Só sei que não vai ser fácil, não. Deixa só a sombra mesmo. Pô, é isso aí. Curtiu, Thiago? Ficou a seu... Dá para aceitar? Tu vai dar conta. Espero que sim. Deixa eu ver aqui o que o Thiago falou. Não sei se fica legal abaixo da parede. Pode colocar uma caveira maior com a boca aberta saindo esgoto. Vixe! Não, a minha ideia para essa daqui seria mais simples mesmo, para a gente conseguir tentar terminar uma do início ao fim hoje. Depois eu posso tentar fazer sim, uma próxima. Valeu, Lu. Valeu pela participação aí. E boa noite, né? Já vou voltar para cor, gente. Só comecei a colocar esses tracinhos aqui, curti. Deixa eu aproveitar, colocar essas rachurinhas aqui. Boa. Agora, para finalizar a parte de cor chapada, eu vou dar uma coloridinha nas pedras de forma um pouquinho mais aleatória, só para trazer uma graça, e depois a mesma coisa aqui nas telhas. Eu vou começar pelas pedras porque a gente tem mais pedras, e daí o que eu vou fazer? Eu vou pegar a cor que a gente tem da pedra principal aqui, e daí eu vou puxar
um pouquinho mais de saturação para a gente ter uma cor mais avermelhada. Isso é para uma cor. Eu vou fazer umas 3 cores, mais ou menos, só para a gente ter uma variaçãozinha legal. Eu vou pegar umas pedras aleatórias e pintar com essa cor. Boa. Agora vou pegar uma outra. Deixa eu deixar aqui, é mais legal para vocês verem inteiro, né? Agora eu vou pegar uma cor mais amarelada. Inclusive, eu não preciso mais dessa camada cinza embaixo. Show. Uma coisa um pouquinho mais verde. Ficou bom sim, Thiago. André Castro. André, como você tá falando de Pix, eu vou deletar seu comentário, tá bom? Eu só não sei como fazer. Eu só não quero te bloquear nem. Pin, translate. Eu não tenho como deletar, mas. Só não comenta de novo, tá? Por gentileza, porque eu não quero te banir. Tá, daí a gente já tem uma variação de cores, só para dar uma agradadinha. Jabá, DNK, eu nem ligo. Não tem problema não, pode fazer aí. É só o conteúdo mesmo. Por estar falando de Pix, tal, não sei o que, é meio perigoso. Não dá para saber. No mundo que a gente está vivendo, infelizmente, tem muito scammer espalhado por aí. Eu vou pegar uma cor mais escura aqui para finalizar a nossa variação. E daí eu já parto para o telhado e depois para as sombras. Ups. E depois das sombras, textura e fechamos. Será que a gente vai conseguir uma de fora a fora hoje? Talvez, daí amanhã eu ajusto. Tipo, terminamos e depois refaço.
Ó o Caneres aí. E aí, mano? Tô te devendo uma resposta lá. Foi mal a demora. Eu tava editando a aula 14 do curso. Acabou que eu me enrolei. Tudo na paz contigo? Show, vamos pro telhado e fazer a mesma coisa aqui nas telhas. Só que antes esse telhado tá sujo aqui, hein? Tá, agora eu vou pegar uma cor um pouquinho mais clara. Pintar uma telhazinha aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Agora uma mais escura. Pintar ela aqui. Aqui. Uma coisa um pouquinho mais avermelhada. Mais amarelada. Show. Isso aí. Agora, bora para sombras. Ó o Wesley aí, mano. Bota uma lápide embaixo da torre. Você tá pedindo essa lápide toda vez, né, cara? Deixa eu botar ela, vai. Pode crer. Pode crer, pode crer. Ah, ficou muito pequeno. Deixa eu aumentar ela porque eu vou fazer uma homenagem a você, Wesley. Deixa eu só mudar a cor para vocês enxergarem o que eu tô desenhando, né? Oxi. Dificuldade, mano. Desculpa, Wesley, mas eu acabei de te matar, mano. Opa, será que o fato de eu ter falado essa palavra, eu não vou poder subir ela no YouTube? A live no YouTube?
Assim nasceu seu burro. Sim, sim. Pronto, mas esse é o máximo que eu vou fazer hoje, porque a ideia era não elaborar muito esse aqui. Só que precisa. Onde é que tá o E, gente? Tá lá no Bu. Cadê o Nodari pra ver isso? Sei lá, mano. O Nodari tá pirando lá no trabalho. Lá. Agora é só dar uma apagadinha aqui nas linhas que sobrepuseram. Show. Vamos para sombras. Para ver como é que isso aqui vai ficar. Só um golinho d'água aqui, gente. Ó, voltei. Vamos lá. Já faz uma diferença brutal, né? Quando a gente coloca. Essa sua ilustração ficaria top em um livro. DNK, essa é exatamente a ideia, sabia? A primeira coisa que vai sair disso daqui vai ser um livro de colorir, é a ideia. Eu vou pegar depois todas as combinações que eu fizer e eu vou colocar num livro de colorir. Eu só preciso achar um lugar para imprimir que imprima com qualidade aqui no Brasil,
Porque tem esses que eu conhecia lá, tipo, você coloca na Amazon para vender, nesses lugares para vender. Só que assim, daí pra gente comprar tem entrega em dólar, sei lá o que mais, tudo mais, então fica super caro. Eu tentei fazer isso com os fantasminhas, daí não rolou. Mas para esse daqui, como são ilustrações mais elaboradas, eu acho que ele tem mais chance de dar certo, assim. Então, eu quero fazer exatamente isso. Só que daí eu preciso achar uma editora que faça sentido. Ou então eu mando fazer eu mesmo e tento vender pelo TikTok. Que daí tem que vender, né? Daí não dá para ser só na faixa. E depois o Wesley até deu uma ideia esses dias aí da gente colocar isso aqui num jogo. Então talvez eu brinque um pouquinho com isso daqui também, fazendo tipo uma vilazinha num jogo, sabe? Daí você pode usar os fantasminhas e passear pela vila, pelo menos. Bom, como a gente está falando de algo circular, a gente pode colocar uma sombrinha aqui também na. Vila Bull. Então, DNK, dependendo da quantidade de seguidores que eu tiver e a galera que começar a participar, porque por enquanto as lives desses desenhos aqui, elas estão legais e tudo mais, porque vocês estão aqui, mas a gente tem que jogar real que elas estão pequenininhas, né? Tipo 10, 15 pessoas. A média tem sido de 16 pessoas. Então, só isso não justificaria o investimento num, num livro por minha parte, né? Teria que ser algo um pouquinho maior. Eu teria que pelo menos ter um público que estivesse na vibe de comprar um livro desse tipo. E tá tomando forma, tá tomando forma.
Já estão criando histórias praticamente, pode crer. O povo que te segue tem que compartilhar suas lives. Daria uma animação massa também. São vários bulls personalizados diferentes. Então. Mas assim, eu ainda tô me encontrando nas lives, sabe? Eu tô vendo o que realmente funciona bem e tal. Até por isso que amanhã eu tô pensando em fazer esse teste aí de ser uma aula e não um desenho ao vivo. Pra ver o que funciona também e tudo mais. Porque eu não quero ser baseado no que a galera curte ou não. Eu quero fazer o meu conteúdo pelo meu conteúdo, mas eu também quero ter noção do que funciona, sabe? Para poder escolher as horas de fazer as coisas. Porque, querendo ou não, lives bem-sucedidas trazem bastante seguidor. E agora eu tô em busca de chegar em 10 mil para poder para poder ter playlist no meu perfil, porque eu sinto que falta, sabe, a playlist ali para vocês terem um conteúdo um pouco mais organizado, porque eu tenho bastante tipo de conteúdo, né? Então seria legal eu conseguir organizar isso no meu perfil. Bom, você ensina bem tudo para dar certo. Pode crer, pode crer. Ah, você vai estar aqui? Que massa, que massa. Então, o pessoal fala que eu tenho didática, a galera aparentemente curte quando eu ensino, então farei para ver qual é que vai ser. Boa. Agora, gente, as sombras elas vão ser muito mais detalhezinhos pequenos e tudo mais. Então, o que eu vou fazer é deixar as sombras para terminar depois. E eu vou terminar o. E eu vou partir para as texturas. Que daí dessa forma a gente consegue ver ver um resultado mais legal. Tô querendo aprender luz e sombra. Nossa, Wesley, pode crer, mano. Isso daí é. Eu tô nessa busca já há algum tempo. Procura o perfil da Sulamun. A Sulamun manda muito, muito, muito. Assim, tipo, o manda muito dela é um negócio bizarro, assim, ela é foda demais. E ela explica muito bem também, além de ter uma qualidade do trabalho inacreditável, ela ensina muito bem também. Então, dá uma olhada no perfil dela lá. Ela tem trabalhos para Blizzard, ela tem umas coisas bem cabulosas.
Não, eu falei que eu ia deixar a sombra para depois, né? Beleza. Deixar a sombra, é. Aí aqui agora o que eu vou fazer, eu vou colocar uma camada de luz. Zoe, adoro a Sula, sim, 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 Zoe. Ela é demais. Lipinho, tá ficando top, valeu demais, Lipinho. Agora o que eu vou fazer é colocar aqui e vermelho. Vamos ver se vai funcionar, fazer desse jeito. Ali é meio que seria nosso ponto de iluminação, né? Então eu vou dar um desfoque gaussiano aqui para combinar as duas cores. Beleza. Agora eu vou usar isso daqui na camada no estilo adicionar, que daí a gente aplica como iluminação. Só que aqui ele está passando por cima do telhado, sendo que o telhado ele estaria, né, à frente. Então o que eu vou fazer, sai daqui, Pinterest, eu vou distorcer usando a rede mesh avançada, porque daí eu puxo aqui para baixo e eu deixo ela incidindo aqui, mas não passando para o lado de cima. Aí. Boa. Essa janela aqui é de madeira e ela está fechada, então não vai ter luz. Deixa eu combinar essas duas camadas. Não, aquela ali é a outra camada. Agora nessa camada aqui, eu vou aplicar o brilho aqui. Talvez não estivesse chegando até lá em cima, mas a ideia é exagerar um pouquinho mesmo, só para dar um efeitozinho, sabe? Mesmo estando muito exagerado. Droga, tá entrando bicho aqui, vou ter que fechar a janela. Ah. Show. Boa, agora o que eu vou fazer, eu vou criar aqui, em cima da minha camada de cores, eu vou criar uma nova camada no estilo de máscara de recorte para aplicar a textura só na onde a gente já tem pixels desenhados. E eu vou usar ela no estilo multiplicação. Pincel acrílico molhado, com um pouquinha opacidade e num tamanho ali ok, assim. Daí eu vou pegar esse cinza e vou aplicar uma texturazinha com uns tapinhas assim do pincel. Primeiro deixa eu aplicar uma textura um pouco mais geral. Deixa eu baixar aqui, aumentar meu pincel. Essa textura mais geral provavelmente não vai aparecer muito para você. Opa.
Tá, agora diminuir o pincel e fazer uma coisa um pouco mais controlada aqui. Eu gosto de aproveitar essa textura para já meio que dar uma indicação de lugares que estão meio borrados, sabe? E depois eu venho com a cor, tipo isso aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo que eu tenho uma textura mais suja em volta dessa área? E depois eu venho e coloco esse desenho indicando que tá descascado e tudo mais. Zoe, os pincéis que você usa são todos originais do Procreate? Sim, Zoe. Eu estou usando o acrílico molhado agora para fazer essas texturas, e o acrílico molhado ele fica dentro do grupo de pintura, e o outro é o Blackburn, que ele fica dentro do grupo de desenho. Eu estou usando basicamente esses dois pincéis para esse projeto. Mas o acrílico molhado é o meu favoritinho, assim, eu uso ele bastante para pintar. Eu gosto muito do fato dele ter bastante textura, ele trabalha bem com transparência, assim, ele deixa a gente mesclar bem as cores. Ele trabalha bem com inclinação, quando você tá com ele mais em pé, ele aplica mais cor, e mais deitado ele aplica menos, então dá um jeitinho ali pra gente aplicar bem as cores que a gente tá buscando. É doido, né? Porque eu comecei a fazer a textura para acelerar, mas daí falta a sombra para dar um pouco mais de direcionamento aqui das pedras e tudo mais. Tá, agora eu vou selecionar a cor marrom. Vou, inclusive, apagar aqui o que eu tinha feito aqui, porque tava com o cinza, né? E eu não quero aqui cinza. Eu quero marrom aqui. Marrom sobre marrom. Porque o cinza ele acaba escurecendo para o preto, pela camada tá no Multiply. Só que essa cor é mais escura, então eu preciso tomar um pouquinho mais de cuidado. Talvez eu precise saturar ela um pouco mais, mas mais clarinha. Boa. Com essa primeira textura... Opa, não tá dando para ver. Deixa eu fechar aqui a referência para a gente dividir a tela. Então, com a textura, 100. Com 100. Com 100. Melhor, né? Tá. Agora,
eu vou manter assim e mesmo, eu ainda quero terminar, quero mexer um pouquinho mais. Olha, temos pessoas novas. Gabriela Torrão. Qual a geração do seu iPad caneta? Gabriela, eu estou trabalhando no iPad Pro de 11 polegadas, geração 3, e a caneta é a geração 2. Tem um vídeo fixado lá no meu perfil falando um pouco mais em detalhes sobre o meu iPad. Se você quiser dar uma olhadinha. Ou por nada, por nada. Meia arte, adorei o estilo, valeu demais, Supersônico. Custo-benefício, eu acho que é o iPad 9. Eu não tenho noção, eu só usei esse iPad aqui, então eu não sei responder sobre custo-benefício. Sempre que alguém me pergunta, eu sugiro que busque um perfil de alguém que faça as comparações e, acima de tudo, mexa com design, com ilustração, porque uma coisa é você analisar só na questão técnica e nos detalhes. No técnico, mas se você é ilustrador e tudo mais, você tem outro tipo de necessidade, assim, acaba que você meio que sabe o que procura, saca? Desde o iPad esquentar muito e daí ser ruim para ficar com a mão em cima, até, sei lá, qual é a memória e quantos layers o Procreate vai liberar para você quando você está trabalhando. Mas é mais barato. Pode crer, pode crer. Kajira, K3 gira. Isso é importante ver, mas também é importante ver aquela parada do quanto tempo você quer que a sua tablet dure, né? Principalmente se você for investir a grana para comprar um tal. É o tipo de pesquisa que é bem difícil fazer, né? Porque, pô, o iPad é uma parada cara demais. Quero aprender a pintar no tablet. Tem algumas dicas? Cas, tenho sim. A minha principal dica é usar referência. Buscar. Primeiro, buscar pessoas que falem sobre isso. Tipo, eu acabei de falar agora há pouco da Sula Moon. Ela é incrível e ela fala sobre pintura digital. Então, dá uma procuradinha no perfil dela. Ela é bem foda. Ela tá aqui no TikTok e tá também no YouTube. Então, procurar referência, procurar pessoas que fazem isso. E assim, quando você procurar referência, a primeira coisa já vai aprendendo a como usar a referência sem copiar a arte da pessoa. Porque eu acho que isso é uma das coisas mais importantes para gente que está começando na arte digital, é conseguir aprender técnicas, aprender como as pessoas fazem, mas não copiar o trabalho delas, assim. Pô, isso faz muita diferença, porque quando você se encontrar, aí você já vai estar livre, leve, solto. Deixa eu ver mais aqui. Onde busca as referências? Christian, eu busco referência inicialmente no Pinterest, é o primeiro lugar que eu vou. E do Pinterest eu vou para os sites ou dos artistas, ou às vezes, por exemplo, é o Behance que postou alguma coisa. Eu vou para o Behance e acabo achando posts relacionados e procuro por lá. Mas eu acho que o Pinterest é o lugar para começar, assim, porque
Eles são muito bons, eles têm muitos anos de mercado aí, de experiência em como organizar o conteúdo e tudo mais. Então, o Pinterest é um belo de um lugar para referência. Se for investir, o iPad é muito bom, mas conseguir recomendo o Pro de 13 polegadas. É, cara, tipo, essa parada de investir no iPad, eu não sei sobre se você quer ser ilustrador profissional e ganhar dinheiro com isso e tudo mais, eu não sei sobre investir em iPad Air, porque imagina, hoje você paga um pouco mais barato e daí a parada começa a dar certo e daqui 2 anos você já tem que investir num outro porque ele já não está dando conta mais, sabe? Então, ao invés de você investir, sei lá, eu não sei valores, tá? Então eu vou chutar um valor aqui. Vamos falar que o iPad Air é 3.000 e o iPad Pro é, sei lá, 6.000. Então, hoje você investe 3.000 no iPad Air e daqui 2 anos você vai investir de novo os outros 6.000. Tipo, 3.000 mais 6.000. Você investiu 9.000, ao invés de investir 6.000. Na primeira e durar, ao invés de durar 2 anos, durar 4 ou 5, não sei. Eu tô com o meu há 2 anos e ele ainda não me falhou, assim, ele ainda não tá lento. Eu consegui encher ele, o espaço em disco dele, esse ano, né? Esse último ano que eu trabalhei com 3 coleções simultâneas, com muitos arquivos gigantescos e tudo mais. Então, assim, eu acho que são aquelas continhas legais de se fazer, saca? Dar uma olhada, pesquisar e, e por aí vai. Wesley Santana. Ó o Nodari aí. Boa noite, Nodari. Vasco Duarte. É Android ou Apple? Esse aqui é Apple. Vasco é um. Eu tô no Procreate no iPad. O que você mais gosta de desenhar? Pô, Zoe, ótima pergunta. Eu ainda não sei. Eu tenho muita, muita vontade de desenhar personagem, mas eu ainda não consigo. Eu ainda, todos os desenhos mais humanoides que eu desenho, eu tenho muitos problemas com eles ainda, e eu sempre preciso de muita referência para desenhar. O que não é ruim, mas eu preciso de referência para acertar o formato do rosto e tudo mais, pose. Então eu ainda tenho muito problema para desenhar, mas eu acho que se eu fosse dizer o que eu quero conseguir desenhar, eu acho que é personagem. Daí, deixa eu ver aqui. Cheguei pra ficar. Boa, Canelis. Ó o Nodari aí. Wesley Santana aí sim, mano. Ó o Nodari. O Wesley ficou enchendo o saco, eu matei ele aqui. Ô, droga, falei de novo a palavra que talvez o YouTube não deixe eu subir lá. Virou um bu, é isso aí. Mano do céu, tô com muito calor.
Pessoal, eu ainda tenho que aplicar detalhes de sombra e tudo mais, mas é basicamente isso aqui. Deixa eu aplicar uma sombra aqui embaixo, que daí já dá um pouquinho mais da intenção que eu quero. E daí eu já consigo passar ela para trás para a gente ver o resultado final. Daí amanhã eu termino ela por aqui. Vamos pegar a nossa torre, puxá-la para cima. Bom, como eu disse, as sombras eu ainda preciso terminar. Na real, vou até desfazer essa que eu não curti, não. Boa. Deixa eu devolver as minhas ferramentas aqui e puxar essa torre aqui para cima. É isso aí. Por hoje, esse é o desenho. Me contem aí o que vocês acharam. E, gente, amanhã, só lembrando que amanhã a live vai ser uma aula ao vivo de Procreate para falar sobre o painel de cor, sobre os modos de visualização de cor. Então, considerem me seguir para acompanhar e para receberem as notificações de quando eu for entrar em live e tudo mais. E, pô, valeu demais pela presença. Que maneiro que vocês curtiram. Que massa. Amanhã, depois, com as sombrinhas e tudo mais, eu mostro, antes de começar a live, eu mostro para vocês. 8 horas, eu vou entrar 8 horas em ponto. Se vocês estiverem por aí, eu já mostro como ficou. Se não, depois de amanhã, vamos desenhar um pouquinho mais e daí a gente faz juntos. Beleza? Ô, DNK, valeu pela rosinha. Valeu demais. Beleza, pessoal? Terminando um pouquinho mais cedo hoje, para fugir do calor, preciso sair da frente da tela, porque ela tá muito quente. Meu iPad está quente aqui. Até mais, gente. Forte abraço. Até amanhã.